Todo mundo fala sobre a saúde da terapia mental, mas a pergunta é: saúde para quem? Existe um cansaço que não é físico, um tipo de exaustão que não passa dormindo, não passa viajando, não passa rindo com amigos. É um peso que fica no fundo do peito, como se você estivesse sempre devendo algo, sempre atrasado para a própria vida. Você acorda já cansado, não porque fez demais, mas porque sente que não fez nada que realmente importasse. Você olha ao redor e todo mundo parece estar se resolvendo. Todo mundo tem um diagnóstico, todo mundo tem uma explicação, todo mundo tem um nome bonito para a própria dor. Ansiedade, trauma, bloqueio, síndrome, padrão, ferida, e você até tenta se identificar, até tenta encaixar seu vazio em alguma dessas palavras, mas no fundo sente que nenhuma delas explica de verdade o que está acontecendo, porque o que você sente não é só tristeza, não é só medo, não é só confusão. É uma sensação estranha de estar vivo sem se sentir presente, de existir sem se reconhecer, de respirar, mas não habitar o próprio corpo, como se estivesse sempre observando a própria vida de fora, como um espectador que não pode intervir na história. Você se sente perdido, mas não sabe dizer exatamente do que, sente falta de algo, mas não sabe nomear o que, e isso é o que mais dói. Não é a dor em si, é não conseguir explicá-la nem para si mesmo, é tentar falar e as palavras não saírem, é tentar chorar e não vir lágrima, é tentar se entender e só encontrar silêncio, um silêncio pesado, um silêncio que parece um quarto escuro dentro da cabeça, e aí você vê todo mundo falando de terapia, indicando terapia, vivendo terapia, postando terapia, como se fosse um ritual moderno de salvação, como se bastasse sentar numa cadeira, falar sobre si e pronto, você finalmente seria alguém inteiro. Finalmente faria sentido, finalmente se tornaria funcional. E você até vai, ou pensa em ir, ou já foi. Mas lá no fundo existe uma pergunta que ninguém fala em voz alta. Uma pergunta que te persegue enquanto você escuta, enquanto você fala, enquanto você tenta se organizar emocionalmente. Será que eu estou me tratando para me entender ou para me adaptar melhor a uma vida que eu nem queria estar vivendo? O mundo vende terapia como se vendesse academia, como se fosse um upgrade. Uma versão melhor de você mesmo, mais produtivo, mais equilibrado, mais controlado, menos caótico, menos intenso, menos incômodo, menos difícil de lidar. A mensagem é sutil, mas constante. Algo em você está errado. Algo em você precisa ser ajustado, corrigido, lapidado, melhorado. E a promessa é quase sempre a mesma. Se você se entender, se você se tratar, se você se regular, tudo vai fluir melhor. Sua vida, seus relacionamentos, seu trabalho, seu futuro. Mas ninguém para perguntar uma coisa básica. Quem definiu o que é funcionar? Quem decidiu qual é o padrão de normalidade? Quem determinou que sentir demais é um problema? Que se sentir perdido é uma falha? Que estar confuso é um defeito que precisa ser consertado? O mundo que te pede equilíbrio é o mesmo que te empurra para a exaustão. O mundo que te pede calma é o mesmo que te bombardeia com comparação o tempo inteiro. O mundo que te pede saúde mental é o mesmo que te mede por desempenho, por resultado, por sucesso, por aparência, por velocidade. Você vive num sistema que te cobra sentido, mas não te oferece tempo. Te cobra identidade, mas te dá 1000 máscaras. Te cobra felicidade, mas te alimenta de insegurança. E aí, quando você começa a quebrar por dentro, a resposta não é mudar o mundo. É te mandar se ajustar a ele, se autorregular, se ressignificar, se adaptar. Como se o problema estivesse só dentro de você. Como se o vazio fosse um erro individual, e não um sintoma coletivo. Terapia vira moda quando o sofrimento vira regra. Quando estar mal deixa de ser exceção e passa a ser padrão. Quando quase todo mundo se sente perdido, mas precisa continuar funcionando, pagando contas, cumprindo metas, sorrindo em foto, respondendo mensagem, postando stories, fazendo planos que nem acredita mais. E então a terapia entra como um amortecedor existencial, não para te libertar do sistema, mas para te manter vivo dentro dele sem enlouquecer de vez. Não para questionar a lógica da vida que você leva, mas para te ensinar a suportá-la melhor, a aguentar mais, a reclamar menos, a se culpar de forma mais organizada, a transformar angústia em narrativa, dor em processo, crise em aprendizado. Tudo vira conteúdo emocional, tudo vira etapa, tudo vira algo que vai passar, mesmo quando você sente que não está passando, só está ficando mais profundo. E aí nasce a divisão silenciosa dentro de você. De um lado, quem você é de verdade, confuso, cansado, cheio de perguntas, inseguro, sensível, perdido. Do outro, quem você precisa parecer ser, resolvido, estável, em evolução, em processo, em construção, sempre em construção, sempre prometendo uma versão futura melhor de si mesmo. Como se o agora nunca fosse suficiente.
como se você estivesse sempre em dívida com quem você deveria ser. Você aprende a falar sobre seus sentimentos, mas não aprende a sentir sem culpa. Aprende a identificar seus traumas, mas não aprende a viver sem se analisar o tempo inteiro. Aprende a se observar, mas não aprende a se habitar. Você vira um projeto, um arquivo aberto, um rascunho eterno. Sempre em ajuste, sempre em correção, sempre em terapia consigo mesmo. E isso cria uma exaustão nova. Não é mais só a dor de existir, é a dor de ter que se explicar o tempo todo, de ter que justificar cada tristeza, cada medo, cada silêncio, como se você tivesse que ser um especialista em si mesmo para merecer continuar vivo, como se não fosse permitido simplesmente não saber, simplesmente estar mal, simplesmente não ter resposta. Você começa a performar maturidade emocional, a falar bonito sobre suas feridas, a dizer que está se cuidando, que está se entendendo, que está se trabalhando. Mas por dentro ainda existe um nó, uma sensação de fraude, como se você estivesse só repetindo discursos que aprendeu, mas sem realmente tocar no que dói, como se estivesse organizando o caos em prateleiras, mas sem nunca olhar para o fundo do quarto. E o mais estranho é que às vezes a terapia até ajuda. Você se sente aliviado, se sente compreendido, se sente menos sozinho. Mas também se sente mais consciente do quanto não sabe quem é, mais atento ao quanto sua identidade é frágil, mais exposto ao quanto sua vida é uma sequência de papéis: filho, amigo, profissional, parceiro, perfil, persona. E em nenhum deles você sente que cabe inteiro. Você sente que está sempre representando alguma coisa, mesmo quando fala de si, mesmo quando chora, mesmo quando se abre. Existe sempre uma parte de você observando a cena, avaliando, interpretando, pensando se está fazendo certo, se está evoluindo, se está no caminho, se está sendo saudável. Como se até a sua dor precisasse cumprir um roteiro, como se até o seu sofrimento precisasse ser produtivo, ter sentido, ter aprendizado, ter conclusão. E você começa a desconfiar de algo que quase ninguém diz. Talvez o problema não seja que você não se entende. Talvez o problema seja que você está tentando se entender dentro de uma lógica que não foi feita para seres humanos, mas para máquinas de desempenho, para corpos que produzem, para mentes que rendem, para pessoas que não param. Talvez você não esteja quebrado. Talvez você só esteja reagindo de forma honesta a uma vida que exige demais e oferece pouco. Talvez esse vazio não seja um defeito interno, mas um sinal externo. Um alerta silencioso de que algo na forma como tudo está organizado simplesmente não faz sentido para quem ainda sente. Talvez terapia não tenha virado moda porque as pessoas querem se curar. Talvez tenha virado moda porque ninguém aguenta mais viver sem anestesia. Porque encarar o mundo sem filtro dói demais. Porque existir com lucidez cansa. Porque sentir profundamente num sistema superficial machuca. E talvez o maior medo não seja estar mal, mas perceber que, mesmo se tratando, mesmo se entendendo, mesmo se analisando, a vida continua estranha, vazia em muitos pontos, injusta em quase todos, e sem garantia nenhuma de sentido. Talvez a pergunta que ninguém quer fazer seja essa: você está buscando terapia para se encontrar ou para aprender a suportar uma vida que você, no fundo, nunca escolheu?